Existem momentos na ciência que dividem a história entre antes e depois. A descoberta do fogo, o telescópio, a dupla hélice do DNA e agora, talvez, uma rocha de lama preservada dentro de um tubo selado de titânio, na superfície de Marte. Você provavelmente já viu as manchetes. O rover Perseverance, da NASA, pode ter encontrado a primeira evidência de vida antiga fora da Terra. E não em algum exoplaneta distante que talvez a gente nunca consiga visitar, mas no nosso vizinho mais próximo, Marte, que fica a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra em seu ponto mais próximo. Se isso for confirmado, não estaremos falando apenas da maior descoberta científica da década. Estaremos falando da maior descoberta da história da nossa espécie. Mas aqui existe um ponto muito importante. A ciência não trabalha com manchetes. Ela trabalha com evidências, ceticismo e com a eliminação lenta, cuidadosa e muitas vezes frustrante de todas as outras explicações possíveis. E quando o assunto é Marte, a gente já se empolgou antes e já se enganou antes também. Então hoje, vamos fazer algo que muitas manchetes não fazem. Vamos olhar com calma para os dados. Vamos entender exatamente o que o Perseverance encontrou, por que isso importa, por que os cientistas estão tão cautelosamente animados e o que realmente será necessário para confirmar ou descartar a possibilidade de que um dia nós tenhamos dividido este sistema solar com outra forma de vida. Para entender essa descoberta, primeiro precisamos entender por que o Perseverance foi enviado exatamente para aquele lugar. Quando os cientistas da NASA estavam escolhendo o local de pouso, eles não estavam escolhendo aleatoriamente. Eles estavam partindo de uma pergunta muito direta. Se alguma forma de vida microbiana já existiu em Marte, onde ela teria deixado suas marcas? A resposta apontava para um lugar acima de quase todos os outros. A cratera G0. G0 fica no hemisfério norte de Marte, e cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, era algo extraordinário para os padrões marcianos. Era um lago, não uma poça congelada, nem uma fina camada temporária de salmoura, mas um corpo real e duradouro de água líquida, alimentado por rios, moldado por deltas e cercado por sedimentos. Ainda hoje conseguimos ver os fantasmas daquela antiga margem, registrados na paisagem por imagens feitas a partir da órbita de Marte. As paredes da cratera ainda carregam assinaturas químicas de minerais de argila, materiais que só se formam depois de contato prolongado com água. E onde existe água, pelo menos aqui na Terra, costuma existir vida. O Perseverance, chamado carinhosamente de Percy por quem acompanha a missão, pousou no fundo da cratera em fevereiro de 2021 com uma missão muito específica. Ele não estava ali para cavar trincheiras ou provocar explosões. Ele estava ali para ler o registro das rochas do mesmo jeito que um geólogo faria na Terra, camada por camada, mineral por mineral, procurando uma química que não deveria existir, a menos que algo vivo tivesse deixado aquela assinatura. Seus instrumentos eram extremamente precisos. Suas câmeras podiam enxergar detalhes menores que 1 milímetro, e ele carregava uma broca capaz de extrair cilindros de rocha marciana para armazenamento, e quem sabe um dia, transporte de volta à Terra. O Percy começou então sua análise sistemática da cratera, avançando em direção aos antigos canais de rios que alimentaram aquele lago bilhões de anos atrás. Em julho de 2024, enquanto explorava as margens de um antigo canal fluvial marciano chamado Neretva Valleys, as câmeras do Percy identificaram algo que merecia uma segunda olhada. A rocha fazia parte do que os geólogos chamam de Formação Bright Angel, uma unidade geológica composta por material sedimentar antigo, alterado pela ação da água. 2 dos instrumentos mais sofisticados do Percy foram usados nessa análise. O PIXL, sigla para Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry, usa raios ZX altamente focados para mapear a composição química da superfície das rochas, com uma precisão espacial impressionante. Já o Sherlock, sigla para Scanning Habitable Environments with Raman e Luminescence for Organics e Chemicals, usa espectroscopia baseada em laser para detectar as impressões moleculares de compostos orgânicos. Juntos, esses instrumentos formam o conjunto mais avançado já enviado a outro planeta com o objetivo de procurar sinais de vida. E o que eles encontraram naquela rocha, que recebeu o nome de Cheyava Falls, foi suficiente para lotar as caixas de entrada do laboratório de propulsão a jato da NASA em poucas horas. A rocha estava cheia de compostos orgânicos de carbono,
Ela tinha a textura e a composição mineral de um lamito, um tipo de sedimento de grãos muito finos, que se forma em água parada ou de movimento lento. E aqui vem uma parte interessante. Esse é justamente o tipo de ambiente onde micróbios na Terra conseguem prosperar e ser preservados. Mas o que realmente acelerou o coração dos cientistas não foram apenas os compostos orgânicos. Foram pequenos pontos escuros com bordas bem definidas, presos dentro da rocha, variando de 200 micrômetros até aproximadamente 1 milímetro de largura. A equipe de pesquisa chamou essas estruturas de Leopard Spots e Poppy Seeds. Cada Leopard Spot tem um interior mais claro, quimicamente parecido com a rocha ao redor, mas sua borda externa é muito mais rica em ferro e fósforo. E esse contraste, essa fronteira química nítida entre o centro e a borda, não é o tipo de coisa que normalmente aparece por acaso em processos geológicos aleatórios. Na Terra, estruturas assim quase sempre estão associadas a uma coisa: atividade microbiana. Mais especificamente, elas parecem ser evidências de redução localizada de ferro, um processo em que o ferro em um estado químico é convertido para um estado de oxidação mais baixo, como subproduto de atividade metabólica. E escondidos dentro desses pontos, os instrumentos do Percy encontraram dois minerais que fizeram os astrobiólogos prestarem muita atenção: vivianita e greigita. A vivianita é um mineral de fosfato de ferro que apresenta uma cor azul esverdeada marcante quando é exposto recentemente. Na Terra, ela aparece em margens de rios, sedimentos de lagos e perto de depósitos de minério ricos em ferro. E principalmente aparece em lugares onde certos micro-organismos estão atuando. Bactérias como as do gênero Geobacter são capazes de realizar um truque metabólico que a maior parte da vida não consegue fazer. Elas podem respirar ferro em vez de oxigênio. Elas absorvem ferro em sua forma oxidada, o óxido de ferro 3, e liberam ferro em sua forma reduzida, o ferro 2, como produto residual do metabolismo. Esse processo é chamado de quimiossíntese, e ele não precisa de luz solar nem de uma atmosfera convencional. Esses organismos conseguem sobreviver bem abaixo da superfície, em sedimentos escuros, sempre que há ferro e uma fonte de carbono disponíveis. Quando o ferro 2 liberado por essas bactérias encontra fosfato e água no ambiente ao redor, a vivianita se forma. Essa é a assinatura mineral que esses micro-organismos deixam para trás. A greigita conta uma história parecida, mas envolve outro grupo de organismos. Na Terra, micro-organismos redutores de sulfato quebram o sulfato e o transformam em sulfeto. Quando esse sulfeto encontra ferro na rocha, os dois se combinam e formam greigita, um mineral magnético de sulfeto de ferro. A presença de vivianita e greigita juntas na mesma rocha, associadas a carbono orgânico e dentro de estruturas com uma morfologia claramente sugestiva de processos biológicos, não é uma combinação que surge facilmente sem vida, pelo menos não na Terra. A pergunta que a equipe de pesquisa precisou enfrentar foi se essa ressalva também importa em Marte. Bons cientistas são os críticos mais duros de si mesmos. A equipe do Perseverance sabia que anunciar possíveis bioassinaturas alienígenas sem atacar rigorosamente todas as explicações alternativas seria cientificamente irresponsável. Então, eles fizeram o que a ciência exige: construíram o argumento mais forte possível contra a própria hipótese. A primeira explicação alternativa era o calor. Será que a atividade vulcânica ou hidrotermal poderia ter produzido as reações químicas de redução responsáveis por esses minerais sem qualquer ajuda microbiana? O sulfeto, necessário para formar a greigita, pode ser gerado de forma abiótica quando gases vulcânicos atravessam águas subterrâneas. Mas existe um problema. Esse sulfeto teria que migrar de um sistema vulcânico de alta temperatura para um sedimento muito mais frio e rico em água, onde a rocha Cheyava Fall se formou. A geologia ao redor não mostra nenhuma evidência de uma fonte hidrotermal próxima. Não há minerais de alteração, não há mudanças de textura, não há assinaturas de temperatura na rocha vizinha que apontem para o tipo de calor necessário. Em outras palavras, aquela vizinhança geológica simplesmente não apoia essa explicação. A segunda alternativa era uma redução puramente química, causada pela reação entre matéria orgânica e sulfato. No papel, isso pode acontecer, mas para ocorrer em uma velocidade relevante, esse processo exige temperaturas entre 150 e 200 graus Celsius. As rochas ao redor da formação Bright Angel não preservam nenhum vestígio dessas temperaturas,
Minerais que teriam sido destruídos por esse calor continuam intactos. Por todas as evidências geológicas, aquela região era fria. A terceira alternativa era a acidez. Em condições suficientemente ácidas, íons de ferro 3 e sulfato se dissolvem mais facilmente em solução e podem passar por redução por meio de química puramente inorgânica. Se a água marciana primitiva fosse muito mais ácida do que os modelos atuais sugerem, talvez algumas dessas características pudessem ser explicadas sem vida. Só que então, o Percy encontrou olivina. Perto do local da amostra havia uma pequena exposição de olivina, um dos minerais silicáticos mais quimicamente vulneráveis conhecidos pela geologia. A olivina é mantida unida por ligações eletrostáticas entre íons de silicato e cátions de magnésio ou ferro. Em água ácida, íons de hidrogênio entram em cena e deslocam esses cátions, desmontando rapidamente o mineral. Quanto mais ácido o ambiente, mais rápido a olivina se desfaz. O fato de a olivina ainda estar ali, intacta e reconhecível, era uma evidência geológica direta de que a água naquele ambiente nunca tinha sido particularmente ácida. Era uma pequena rocha com uma implicação enorme. A hipótese da acidez estava morta. Depois de meses de análise, a equipe de pesquisa chegou a uma conclusão. Eles não conseguiram demonstrar que as características encontradas em Cheyava Falls foram produzidas por processos não biológicos. Todas as alternativas testadas ou não tinham evidências de apoio, ou eram diretamente contraditas pela geologia ao redor. Isso não é uma prova de vida, mas na linguagem da ciência é um sinal muito forte. E aqui a honestidade intelectual exige que a gente desacelere um pouco. Marte já nos prometeu vida antes, e Marte já nos decepcionou antes. A história desses quase acertos deve fazer com que a gente tenha cuidado com o entusiasmo. Em 1976, as sondas Viking da NASA realizaram os primeiros experimentos diretos no solo marciano, projetados especificamente para detectar vida microbiana. Um desses experimentos, chamado Labeled Release, injetou no solo marciano uma solução nutritiva marcada com carbono radioativo. A lógica era simples. Se micróbios estivessem presentes, eles metabolizariam os nutrientes e liberariam dióxido de carbono radioativo. E para surpresa da equipe, foi exatamente isso que o instrumento registrou. O sinal foi positivo. O laboratório ficou em choque. Cientistas que passaram a carreira inteira se perguntando se Marte abrigava vida de repente estavam diante de dados que diziam sim. Mas a ciência é implacável. Em 2008, a sonda Phoenix revelou que o solo marciano é saturado com perclorato, um poderoso composto oxidante que, quando aquecido e combinado com orgânicos, libera gases de uma forma que imita muito bem a atividade biológica. O resultado da Viking não era vida, era química fingindo ser vida. Depois veio 1996 e o meteorito ALH 84001. Esse pedaço de rocha marciana, com mais de 4 bilhões de anos, foi arrancado da superfície de Marte por um antigo impacto e acabou chegando à Antártida. Quando cientistas o examinaram em um microscópio eletrônico, viram formas que mal conseguiam acreditar. Estruturas alongadas, tubulares e segmentadas, parecidas com bactérias fossilizadas. A descoberta foi tão importante que o presidente Clinton falou à nação a partir do gramado sul da Casa Branca. Mas em 2022, modelos geoquímicos detalhados mostraram que aquelas formas eram muito provavelmente resultado de uma reação entre água e rocha chamada serpentinização, um processo abiótico capaz de produzir morfologias parecidas. Mas um sinal apagado. Marte tem o hábito de colocar uma possibilidade quase ao nosso alcance e depois puxá-la para longe. Então, quando a equipe do Perseverance diz que Cheyava Falls é a bioassinatura potencial mais convincente já identificada em Marte, devemos prestar muita atenção. Mas também precisamos lembrar que a mais convincente ainda não significa confirmada. Existe um experimento que poderia resolver essa questão. Ele se chama Missão Mars Sample Return. O Percy já fez a primeira parte. Ele perfurou Cheyava Falls e extraiu uma amostra do núcleo do lamito, uma fatia cilíndrica de rocha com aproximadamente a largura de um lápis e cerca de 6 centímetros de comprimento. A equipe deu a essa amostra o nome de Sapphire Canyon. Ela agora está selada em um tubo de titânio, armazenada a bordo do rover, esperando. A missão Mars Sample Return recuperaria essa amostra em 3 etapas. Uma segunda espaçonave pousaria perto do Perseverance,
coletaria os tubos de amostra e os lançaria para a órbita de Marte usando um pequeno foguete. Um terceiro veículo, já em órbita ao redor de Marte, interceptaria esse recipiente e o traria de volta até a Terra. Toda a operação custaria algo em torno de 11 bilhões de dólares. E os desafios de engenharia envolvidos são realmente enormes. A missão foi anunciada como uma colaboração conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Europeia em 2022. Desde então, ela sofreu atrasos repetidos, estouros de orçamento e reestruturações de gestão. A data de retorno, que antes era otimisticamente prevista para 2033, foi se deslocando em direção a 2040. E mais recentemente, o projeto foi colocado em pausa por tempo indeterminado. E isso aconteceu apesar de a National Academy of Sciences, em seu influente Decadal Survey, onde os principais pesquisadores definem coletivamente as maiores prioridades para a próxima década da ciência espacial, ter classificado a Mars Sample Return como a missão número 1 em prioridade. E não apenas uma vez, mas em 2 ciclos consecutivos desse levantamento. E essa classificação já existia antes mesmo de Cheava Falls ser descoberta. Se e quando essas amostras chegarem à Terra, os experimentos que os cientistas têm em mente serão extremamente precisos. O primeiro teste procuraria por quiralidade. Aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, existem em 2 formas espelhadas, canhotos e destros. Na Terra, a vida usa quase exclusivamente aminoácidos canhotos, enquanto a química abiótica produz as 2 formas em proporções mais ou menos iguais. Se a amostra Sapphire Canyon contiver uma forte preferência quiral em uma direção, essa assimetria será um marcador poderoso de origem biológica. O segundo teste examinaria as proporções de isótopos de carbono. O carbono existe em diferentes formas isotópicas. Organismos vivos incorporam preferencialmente o isótopo mais leve, o carbono 12, durante o metabolismo, levando a um enriquecimento mensurável em relação ao carbono 13 quando comparado a materiais não biológicos. Se o carbono na amostra marciana carregar essa impressão digital biológica, isso seria mais um tijolo em uma parede cada vez mais sólida. Nenhum teste isolado será suficiente por si só, mas várias linhas independentes de evidência, todas apontando na mesma direção, testadas por diferentes laboratórios usando métodos diferentes, poderiam construir um caso que a comunidade científica eventualmente aceitaria. A NASA pensou cuidadosamente em como comunicar confiança na detecção de vida, justamente porque a história da pesquisa em Marte mostrou como falsas certezas podem prejudicar a confiança pública na ciência. Em resposta, a agência propôs uma estrutura chamada Confidence of Life Detection Scale, uma hierarquia de 7 níveis de força das evidências. O nível 1 representa uma observação compatível com vida, mas que pode ser facilmente explicada de outra maneira. O nível 7 exige que várias equipes independentes tenham confirmado a mesma conclusão biológica, várias vezes, usando múltiplos métodos, sem que reste nenhuma explicação alternativa plausível. A descoberta de Cheava Falls, do jeito que está hoje, fica em algum ponto na parte inferior ou intermediária dessa escala. Ela é uma anomalia real, quimicamente provocadora, morfologicamente sugestiva e resistente a todas as explicações abióticas que a equipe de pesquisa conseguiu construir. Mas uma anomalia real não é a mesma coisa que uma descoberta confirmada. Trazer a amostra de volta e realizar análises de isótopos e quiralidade, caso os resultados sejam positivos, elevaria bastante a pontuação na Confidence of Life Detection Scale, possivelmente para o nível 6. Enviar outra missão para outro local de Marte e encontrar as mesmas bioassinaturas de forma independente levaria a pontuação para o nível 7. É isso que significa confirmação, cientificamente falando. É uma barra alta, e tem que ser mesmo. Agora vamos fazer algo que os artigos científicos nem sempre conseguem fazer de forma tão direta. Vamos pensar no que isso significaria se a amostra voltasse e todos os testes dessem positivo. A primeira consequência, e a mais imediata, é que Marte foi hospitaleiro à vida por muito mais tempo do que imaginávamos. Cheava Falls não é antiga além de qualquer medida. Ela vem de material sedimentar relativamente jovem. Isso ampliaria bastante a janela de habitabilidade marciana. Mas a consequência mais profunda é quase grande demais para processar com clareza. Se existiu vida em Marte, então a vida surgiu em pelo menos 2 lugares do nosso sistema solar. Talvez de forma independente,
talvez por troca de material entre planetas causada por impactos de meteoritos, um processo conhecido como panspermia. Se foi por panspermia, então nós e qualquer micróbio marciano compartilhamos um ancestral comum. Mas se a vida surgiu de forma independente em Marte, então a vida não é um acidente único. Ela é um resultado natural da química sob as condições certas. Essa segunda possibilidade reescreve a equação de Drake, o modelo probabilístico usado para estimar quantas civilizações capazes de se comunicar podem existir na Via Láctea. Dentro dessa equação, existe uma variável que representa a fração de planetas habitáveis que realmente desenvolvem vida. As estimativas atuais para a FL variam desde extremamente otimistas até quase inexistentes, dependendo de quem você pergunta. Mas se Marte tiver desenvolvido vida de forma independente da Terra, mesmo que seja vida microbiana, antiga e já extinta, o valor de F ele sobe drasticamente. 2 casos em 2 planetas do nosso próprio sistema solar sugerem que onde quer que a água líquida persista, onde existam gradientes de energia e onde a química do carbono possa atuar, a vida talvez apareça. E a partir daí, as implicações se multiplicam. Se a vida não é rara, então a galáxia não está vazia. O silêncio do cosmos, que assombra pesquisadores do SETI há décadas, se torna ainda mais estranho, não menos. Precisaríamos de novas respostas para perguntas muito antigas. Mas agora pense no cenário contrário. Suponha que a amostra retorne e todos os testes deem negativo. Suponha que Cheyava Falls seja apenas a peça mais elaborada e enganosa de química abiótica em todo o sistema solar. Suponha que Marte tenha nos enganado outra vez. Mesmo assim, essa história continua sendo extremamente importante. Marte é diferente da Terra em um aspecto geológico fundamental. Ele parou. Não há placas tectônicas. Não há continentes deslizando, afundando e triturando uns aos outros. A crosta marciana ficou essencialmente congelada por bilhões de anos, preservando um registro das condições planetárias de uma era que a Terra apagou completamente. As erupções vulcânicas, os oceanos, os eventos de impacto do sistema solar primitivo, tudo isso foi raspado e reescrito no nosso planeta pela inquietação da própria geologia terrestre. Mas Marte preserva. Marte lembra. Quando estudamos uma rocha marciana de 3,5 bilhões de anos atrás, estamos estudando condições análogas às da Terra primitiva, o mundo que existia pouco antes de a vida aparecer por aqui. Mesmo sem biologia confirmada, Cheyava Falls nos diz algo profundo sobre como a química evolui em um ambiente rico em água, rico em ferro e rico em energia. Ela nos fala sobre as condições nas quais a vida, se estivesse prestes a surgir, poderia encontrar uma oportunidade. Nesse sentido, Marte não é apenas nosso vizinho. Ele é um arquivo, um registro de tudo que o nosso próprio mundo foi antes que os seres vivos surgissem e começassem a transformá-lo. Por enquanto, Sapphire Canyon permanece dentro de seu tubo, em uma planície fria e empoeirada, esperando por uma carona de volta para casa que talvez venha, ou talvez não venha, durante as nossas vidas. A ciência ainda não está resolvida. A política da missão é incerta. O financiamento é disputado. E o universo, como sempre, não parece ter pressa nenhuma em nos entregar respostas. Mas pense no que sabemos agora, e que não sabíamos antes de o Percy chegar até Cheyava Falls naquela tarde de julho de 2024. Sabemos que Marte, no lugar certo e na rocha certa, pode produzir uma impressão química que se parece com vida. Sabemos que ainda não conseguimos explicar isso sem biologia. Sabemos que essa pergunta merece ser feita com mais força do que nunca. A regra do 0, 1 e infinito na astrobiologia diz que existem apenas 3 opções. A vida não existe em lugar nenhum. Existe exatamente em um lugar, ou existe em tantos lugares que contar se torna inútil. Nós já sabemos que 0 não é a resposta. E se Cheyava Falls for o que alguns cientistas pensam que ela é, então 2 passa a ser o próximo número. E depois de 2, a lógica dessa regra sugere que o universo pode estar repleto de vida. Essa ideia, silenciosa, contida e ainda esperando por prova, talvez seja a mais radical da história da ciência. Nós não estamos sozinhos. O cosmos, em sua escala incompreensível, criou algo além de nós, algo pequeno, algo antigo, algo extinto há muito tempo. Mas ainda assim, algo. Nós ainda não sabemos, mas estamos mais perto do que nunca de descobrir.